Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Meus queridos e amados filhos e filhas, na semana passada, no domingo passado, as leituras, a liturgia nos propunha uma primeira reflexão sobre o que significa a aliança de Deus com o seu povo e a correspondência do povo a essa aliança. E nas missas que eu presidi, eu dizia e fazia um comparativo da aliança com um contrato, para que a gente pudesse e que possa entender um pouco melhor. Um contrato firmado por duas partes. E, mais do que falar de direitos, esse contrato vem falar sobre responsabilidade, sobre o nosso compromisso e o nosso dever como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo. Mas só que, da nossa parte, infelizmente, nós muitas vezes não conseguimos ser fiéis e honrar esse contrato com Deus. E aí é necessário ter a humildade de reconhecer que precisamos de Deus, a humildade de reconhecer que somos dependentes de Deus e também a humildade de reconhecer que falhamos, que fomos infiéis e precisamos recomeçar. Se não tivermos esse tipo de postura e esse tipo de humildade, o problema vai estar que sempre os outros que têm um problema. São os outros que são infiéis, são os outros que nos incitam, é o demônio que nos obriga e é o demônio que nos coloca a tentação e nos força, e Deus que já determina as coisas.
Então, cuidado com esse tipo de pensamento, porque eu tenho dito e reforçado que Deus não nos obriga a nada, as pessoas não nos obrigam a nada, e muito menos o demônio nos obriga a alguma coisa. Se nós cedemos, se nós fomos infiéis e caímos em tentação, foi porque nós consentimos, foi porque nós permitimos que isso acontecesse. E mais ainda, até mesmo preferimos a satisfação e o prazer que o pecado possa trazer a nós, do que o esforço em se tornar uma pessoa melhor e o esforço de nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E aí, pelas próximas 3 semanas, nós vamos refletir de uma maneira um pouco mais concreta do que significa essa aliança, esse compromisso, esse contrato que nós firmamos com Deus, e mais ainda, como que nós podemos renovar, refazer esse contrato, firmando o compromisso de que vamos buscar ser mais responsáveis e realmente imitar Jesus Cristo, que é Ele o nosso mestre, e é Ele que em primeiro lugar nos deu o exemplo. E aí a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Êxodo, nós temos um momento importante do povo de Israel. E lembrando que Deus, Ele se manifesta e se faz conhecer durante toda a história da salvação por etapas. Essas etapas vão avançando ao ponto em que aquela porção, aquelas pessoas se aproximam mais de Deus, ficam mais fiéis e correspondem ali à vontade do Senhor. E esse acontecimento que é narrado na leitura, nada mais é do que o batismo daquele povo. Como assim? É na leitura de hoje que nós vamos escutar que aquele povo que saiu do Egito, saiu da escravidão e está em marcha rumo à terra onde corre leite e mel como promessa de Deus. Então, nesse momento, esse trecho da leitura que ele é batizado porque ele recebe um nome. E esse nome nós vamos lembrar até os dias de hoje, porque somos descendentes dele. Então, na leitura de hoje, Deus pode chamar aquela porção daquele povo de Israel como seu. Em outras palavras, aqui nós temos o início formal mesmo do povo de Deus. E é esse povo de Deus que nós somos descendentes e que fazemos parte pela graça do nosso batismo. E aí, quando Deus diz que Ele é um povo santo, que é o seu povo, Ele coloca um pilar para que aquele povo possa corresponder à sua vontade. E esse pilar é também um dos pilares da aliança de Deus. E que pilar que é esse? O ouvir e obedecer. O ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. E aqui, dentro do contexto bíblico, nós temos uma diferenciação do que significa ouvir e do que significa escutar. Aqui o escutar é algo mais genérico, onde nós escutamos de tudo, podemos escutar de tudo, seja coisas boas ou não, seja em momentos de silêncio, ou de agitação, ou de turbulência. O ouvir aqui, dentro do contexto bíblico, é algo mais específico. Como assim? Ouvir é a capacidade, no nosso caso, de discernir a voz de Deus que nos fala. Discernir quando Deus quer nos chamar a atenção alguma coisa. Discernir realmente a voz de Deus
mesmo em meio ao barulho e à agitação do nosso dia a dia. E aqui, para que a gente consiga discernir essa voz de Deus, nós precisamos nos aproximar dele e realmente construir vínculos com Deus. E esses vínculos são feitos como? Por uma vida de oração, pela participação nos sacramentos, especialmente Eucaristia e reconciliação, a meditação da palavra de Deus e se tornar uma pessoa melhor cada vez mais. Se qualquer um desses elementos é deixado de lado, podem ter certeza que nós não vamos conseguir discernir a voz de Deus e muito menos entender o que Ele espera de cada um de nós. E aqui também precisamos ter o seguinte cuidado, que tem vezes que eu escuto muito isso das pessoas. Ah, padre, Deus não fala nada. Ah, padre, Deus está quieto. Ah, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Sempre quando eu escuto esse tipo de situação e murmuração, eu sempre questiono a pessoa, se é Deus que não nos fala ou nós que não queremos ouvir, ou nós que não gostamos daquilo que Deus porventura nos chamou a atenção, especialmente quando se trata de correção, de exortação e de conversão. Muitos de nós fingem que não é com a pessoa, que não é conosco, e aí fica murmurando e reclamando, esperando ouvir de Deus aquilo que ela gostaria e aquilo que ela quer. E muitas vezes aquilo que nós gostaríamos ou queríamos ouvir de Deus não faz parte da pessoa de Deus, não é da vontade de Deus, e podemos esperar uma vida toda porque nós não vamos ouvir. Então, coloquemos a mão na nossa consciência e vejamos se é Deus mesmo que não nos fala ou nós que fingimos de desentendidos porque não gostamos da forma como Deus falou, daquilo que Deus nos falou, até mesmo o caminho que nós precisamos tomar. E além de discernir a voz de Deus, o ouvir, nós temos o obedecer, e é esse colocar em prática. Obedecer aqui não de uma forma cega e sem qualquer tipo de reflexão, mas obedecer em que sentido? Em confiar que aquilo que Deus tem para nós será sempre o melhor. E o obedecer, o colocar em prática aquilo que nós ouvimos, é o processo natural de nós cristãos de nos tornarmos pessoas melhores, de nos tornarmos pessoas virtuosas e interiorizar cada vez mais os valores do reino no nosso coração. E aqui, quando colocar em prática, é realmente entender e ter um sentido do porquê que nós precisamos tomar determinado caminho, determinada postura. Por quê? Não adianta dizer para as pessoas ou para si mesmo, tal situação nós não podemos. Mas por que nós não podemos? Porque é pecado, tá, mas por que é pecado? Não, é porque Deus quer e ponto final. Não é bem assim. Podem ter certeza que aquilo que diz da nossa postura, do nosso discipulado e de imitar Jesus Cristo, que é o nosso mestre, tudo, sem exceção tudo, tem um porquê, tem um sentido, e realmente nós que precisamos estar dispostos em entender, em realmente muitas vezes abrir mão de nossas convicções para poder confiar em Deus e abraçar aquilo que Ele espera de nós, para que nós possamos realmente nos tornar pessoas virtuosas. E ainda, nessa leitura, é dito que aquela porção de povo, que o povo de Israel, o povo de Deus, também é um reino de sacerdotes e nação santa.
aqui eu quero chamar a atenção a essa ideia de sacerdotes, um povo sacerdotal. Nós, dentro da nossa doutrina, nós temos dois sacerdócios. O primeiro sacerdócio, que todos nós, sem exceção, recebemos no nosso batismo, que nós chamamos de sacerdócio comum, porque todos os batizados recebem. E aí depois nós temos aquilo que nós chamamos de sacerdócio ministerial, diáconos, mas especialmente nós presbíteros e os bispos. E quando nós falamos de sacerdote, nada mais é do que santificar o local onde está. E santificar o local onde está, o que significa? Ser fiel a Deus e ajudar as outras pessoas também a fazerem o encontro pessoal com o ressuscitado. E quando nós falamos desse santificar, desse aproximar as pessoas de Deus, uma grande maioria coloca essa responsabilidade nas costas de nós ministros ordenados, como se nós fôssemos responsáveis para isso. E assim, eu sinto informar, e por incrível que pareça, a minha missão, a nossa missão como ministros ordenados é bem específica e diz respeito a um nicho muito próprio, que se encontra os fiéis nas paróquias, aqueles que especialmente participam regularmente nas celebrações dominicais, aqueles que procuram o sacramento da reconciliação e que também atuam de alguma forma nas nossas pastorais, movimentos e grupos. Da porta da igreja para fora, na vida civil, no mundo lá fora, os primeiros responsáveis de santificar o local onde está, de levar as pessoas para Deus, não é nossa de ministros ordenados, mas de vocês, leigos e leigas, que atuam nos mais variados ambientes. E pela graça do batismo, precisa santificar onde está, seja dentro de casa, seja nos ambientes de estudo, seja no trabalho e nas mais variadas relações que nós possuímos. Então, realmente assumir esse compromisso e entender essa missão. E aí muitos de nós podem afastar os outros da presença de Deus por conta do contratestemunho. E seja nessa terra ou na outra, quando estivermos frente a frente com Deus, seremos cobrados dessas nossas irresponsabilidades. E aqui não venha dizer, mas é o pecado, mas é uma força maior do que eu, o demônio nos força a isso, enfim. Gente, esse tipo de desculpa e esse tipo de justificativa não cola com Deus. E aqui não adianta reclamar e murmurar, sendo que vocês deram sim, vocês consentiram em estar próximos de Deus e vocês consentiram com a aliança. Então, foi tudo feito de livre e espontânea vontade. Então, quando nós entendemos isso, nós precisamos também ver o caminho que Deus nos pede, e esse caminho ele é muito claro, objetivo e direto. Somos nós que complicamos e nós que muitas vezes não queremos ir por determinado caminho porque é difícil ou porque o orgulho nos cega. Quando nós, por exemplo, tratamos da questão do perdão aos inimigos e o de fazer o bem, de ajudar o próximo, independente de afinidade, independente se conhecemos ou não, independente se temos algo a favor ou contra a pessoa. E aí o evangelho da celebração no dia de hoje
também vem nos chamar a atenção sobre essa santificação do mundo e o nosso papel como trabalhadores da vinha do Senhor. Então nós escutamos logo no começo do Evangelho que Jesus se compadecia das pessoas porque eram ovelhas que não tinham pastor. E aí Jesus se coloca como esse pastor e como esse guia. E aí dizer que as pessoas encontrarão repouso e conforto em Deus é porque se esforçam em seguir o Mestre e se esforçam em estar próximas de Jesus. O Evangelho não fala que nossa venha vós que estáis cansados sobre o peso dos fardos, mas que quando se trata do fardo, da nossa irresponsabilidade, do consentimento ao pecado e do fazer mal aos outros, para poder encontrar repouso em Deus, precisamos nos arrepender e de alguma forma reparar o mal que nós causamos. Caso contrário, podem ter certeza que não vamos encontrar repouso em Deus. E se alguém disser que encontrou repouso nessas situações, eu sinto informar, está próximo de qualquer pessoa, está próximo de qualquer espírito, menos do Espírito Santo de Deus e muito menos próximos de Jesus. E no mestrado, eu tive um professor que quando nós falávamos dessa questão da vinha e de trabalhadores, enfim, ele fazia uma chacota ou até mesmo fazia uma reflexão um pouco pejorativa sobre essa questão. Ele falava assim que nós devemos sim pedir trabalhadores para a messe, mas também trabalhadores competentes para a messe. Pessoas que realmente se esforçam em dar o seu melhor e que querem fazer com que Jesus apareça, fazer com que Jesus seja conhecido. O grande problema que nós vemos por aí em pastorais, movimentos e grupos é que a pessoa não quer fazer com que Deus apareça, mas muitas vezes é uma autopromoção de si mesmo, se colocando à frente e querendo aparecer muito mais do que o próprio Deus. E quando nós lidamos com pessoas nesse contexto, são aquelas que nós podemos chamar de melindrosas. Como assim? Se nós chamamos atenção, se nós exortamos, fazem um maior drama, como se nós que chamamos atenção, como se nós fôssemos os culpados. E aqui precisa ficar claro o seguinte: eu entendo que na vida de paróquia, nas nossas pastorais, movimentos, espiritualidades e grupos, é serviço voluntário. A pessoa se dispõe a trabalhar, a ajudar, enfim. Mas não quer dizer que só porque é serviço voluntário, que a pessoa faz o que quiser, o que bem entender, aquilo que dá na telha. Não é assim. Todo trabalho pastoral, as responsabilidades, nós precisamos realmente ser responsáveis e corresponder àquele tipo de trabalho. E se algo não vai bem, a exortação, a chamada de atenção, não é para poder humilhar a pessoa ou dizer que ela não é capaz, não é isso. Mas entender que aqui temos regras, temos um caminho que precisa ser respeitado. E eu volto a dizer, cuidado com a autopromoção, porque quando isso acontece, nós não temos a humildade de reconhecer, por exemplo, que o nosso tempo passou para aquele determinado serviço, que o nosso tempo passou a estar à frente naquela determinada pastoral.
em uma das paróquias onde eu trabalhei alguns anos atrás, eu achava o absurdo, e aí precisamos intervir. Por exemplo, tinha um determinado movimento, um determinado grupo expressivo naquela comunidade, mas o coordenador, entre aspas aqui, não morava mais na paróquia, morava em outro estado, tinha ali o seu trabalho, morava em outro estado por conta do trabalho, enfim, e era o responsável. E aí, quando nós pedimos para que entregasse, para que outra pessoa ali do meio pudesse assumir, nossa, pareceu o fim do mundo, como se nós fôssemos os insensíveis, como se nós estivéssemos querendo puxar o tapete. Não é isso. A pessoa precisa entender que o tempo passou e que precisamos de alguém que more naquela paróquia, naquela situação, para poder conduzir da melhor maneira possível aquele grupo. E quando nos deparamos, mais uma vez eu repito, são pessoas que se autopromovem e que não querem passar ali a responsabilidade, não por humildade, mas por arrogância e prepotência. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E aí, em situações assim, mas eu não aceito, não, isso não está certo. Vocês não podem falar com a gente dessa forma. E assim, quando eu lido com pessoas nessa situação, me desculpem, não esperem que eu vou passar a mão na cabeça e vou ter dó. Eu simplesmente falo, olha, da porta da igreja para fora, se você quiser, você funde a sua igreja, você interprete a revelação do jeito que você quiser, e aí você trabalha da forma que você bem desejar. Mas aqui dentro não é assim. Aqui dentro o caminho ele é muito claro e objetivo, e que se você está nessa responsabilidade, precisa fazer isso. Mas eu não concordo, eu não quero. Então Deus abençoe, muito obrigado, e vai então procurar um outro serviço que se encaixe e que possa ali de alguma forma continuar ajudando no trabalho e na construção da messe do Senhor. Então, que nesta Eucaristia, no dia de hoje, nós possamos entender o que significa dizer que somos cristãos, o que significa estar próximos de Deus e quais são as nossas responsabilidades. E se estamos realmente ouvindo e obedecendo, ouvindo e colocando em prática a palavra do Senhor, porque essa vocação do povo sacerdotal não diz respeito apenas a Israel, mas nos toca também nos dias de hoje. E que o serviço que nós prestamos a Deus, seja ele qual for, que nós possamos desempenhar da melhor maneira possível, para que realmente sejamos competentes. E assim, fazendo e dando o nosso melhor, ajudar Deus na construção do seu reino e também outras pessoas a se aproximarem de Deus e na vida da graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.